Olá pessoal, sim, estou de volta e como prometido, vamos retomar sem delongas a aula de síndromes coronarianas agudas, aula 11, ECG fácil. Vamos lá. Sim, não é um milagre, tive alguns contratempos, vários contratempos, alguns problemas, dificuldade em, vamos dizer, montagem dessa aula, bastante dificuldade, acabei largando um pouco o curso, mas tanto me pediram que eu me incentivei a continuar. Espero que gostem da aula. Sim, podem ficar felizes, eu vou parar de fazer promessas, né? Quando eu prometo alguma coisa, parece que alguma coisa desanda e trava, né? Para de gravar. Mas enfim, eu tenho algumas aulas prontas que a ideia seria gravá-las na sequência. Sendo que também essa seria a aula mais difícil, né? Mais demorada. E as outras seriam um pouco mais rápidas, então talvez eu deva continuar assim a gravar as aulas, beleza? Minha ideia é fazer umas 15, 16 aulas, depois fazer algumas aulas de exercícios e depois mantendo o canal com algumas aulas de atualizações, né? De eletro e tal. Algum tema pontual, alguma síndrome pontual e tudo mais. Vamos lá. A aula hoje de AM, né? Na verdade, síndromes coronarianas agudas. E vamos recapitular algumas coisinhas que já falamos nas aulas passadas, principalmente na aula passada, a aula de paredes do ventrículo esquerdo. Essa aula de paredes foi o meio campo, né? A gente fez o meio campo para poder falar sem dificuldades de infarto agudo do miocárdio, síndromes coronarianas agudas. É um assunto de bastante difícil compreensão, tá? Então peço a total atenção de vocês para tentar compreender esse assunto. Emperrei mais de ano aqui, né? Nessa aula de AM. Mas enfim, espero que ela fique à altura do restante das outras aulas. Terei que colocar alguns aspectos clínicos, senão eu não consigo falar de síndrome coronariana aguda. Você tem que entender e tem que saber que o eletro apenas faz parte da tríade diagnóstica do infarto barra síndrome coronariana aguda. Perfeito? A gente divide as síndromes coronarianas agudas em com e sem supra, como a gente vai falar. Falando um pouco dos aspectos clínicos. Primeiro, a gente tem que falar que a síndrome coronariana aguda é um aspecto de evolução, como o próprio nome diz, de evolução aguda. E como que a gente caracteriza essa síndrome? Né? A gente caracteriza de três formas. A angina tem que estar presente sempre, na verdade, ou angina ou o que a gente chama de equivalente anginoso. Angina, para a gente dizer como aguda, ela deve ter ou início recente, ou seja, o paciente não tinha queixa nenhuma e de 2 meses para cá, mais ou menos 2, 3 meses para cá, ele passou a ter dor, ainda que seja quando ele corra, né? Ele corre aí, corria 10 quilômetros sem problema nenhum, agora ele corre 2 quilômetros e tem que parar por causa de dor no peito, entendeu? Isso é uma angina de início recente. É considerado uma angina instável. A angina em crescendo, que é um tipo de angina, o paciente ele já tinha essa dor, por exemplo, corria a 2 quilômetros, porém essa dor ela progrediu recentemente, tá? Em 2 meses para cá, essa dor que era quando ele tinha corria 2 quilômetros, agora quando ele caminha um pouco mais rápido já tem dor. Ou o tipo da dor piora, né? E a angina dita de repouso, que é a que vocês estão acostumados a ouvir, que é o mais fácil da gente guardar, né? O paciente chegou em repouso com dor, deve ser uma angina instável barra síndrome coronariana aguda. A síndrome coronariana aguda é um acidente de placa, tá? Você tem que ter um acidente de placa coronariana para, em cima desse acidente de placa, formar um trombo e esse trombo, sim, desencadear a síndrome coronariana aguda, porque isso é um evento agudo aqui. Você tinha uma placa aterosclerótica aqui, vamos dizer que isso daqui seja descendente anterior. A placa aterosclerótica estava aqui,
alguma coisa fez com que essa placa rompesse, né? A camada fibrótica por cima dessa placa é uma camada fina, não espessa, e por causa disso ela é mais exposta à possibilidade de apresentar acidente. Hipertensão, fatores pró-inflamatórios, tabagismo, diabetes deixam essa placa instável. A partir da instabilização, rompe essa placa, expõe esse material lipídico aqui dentro. Esse material que está aqui dentro, lipídico, rico em LDL colesterol, macrófagos, né, que passam a ser chamados células espumosas quando englobam o LDL colesterol e se depositam na parede da artéria coronária, quando ele é exposto a contato com a corrente sanguínea, ele se torna altamente trombogênico, formando aqui, então, o trombo que desencadeia a síndrome coronariana aguda. Tamanho não é documento. Como assim? Você pode ter uma placa pequenininha causando grande instabilização, da mesma forma como você pode ter uma placa enorme, estável, sem causar instabilização nenhuma, tá? A gente costuma comparar com um vulcão adormecido, né? E aquele vulcão que seja pequeno, porém ativo, né? Isso aqui seria uma angina instável, isso aqui seria uma angina estável, certo? Na verdade, o problema está no tamanho da capa fibrótica. Olha só, coloquei essas duas imagens porque achei interessante o seguinte: a luz da artéria nessa placa aqui, ela é menor do que nessa. Porém, a placa instável é essa. Por quê? Olha o tamanho da capa fibrótica em volta do material lipídico. Aqui, a chance de acontecer acidente de placa é maior do que aqui. Aqui, ele pode desencadear mais fácil angina instável, síndrome coronariana aguda, do que aqui. Perfeito? Isso é fundamental para a compreensão. Continuando falando dos aspectos clínicos, o evento ele pode ter duas possibilidades. Ou você tem uma oclusão, formação do trombo, uma oclusão parcial, passando ainda sangue aqui em volta, ou uma oclusão total da artéria, tá? Isso vai causar a síndrome coronariana aguda, se for com oclusão total da artéria, síndrome coronariana aguda com supra-DST. Se for uma oclusão parcial, vai desencadear uma síndrome coronariana aguda sem supra-DST. Então aqui é uma artéria cortada sagitalmente, né? Aqui com um trombo oclusivo, aqui a placa aterosclerótica, trombo oclusivo, presença de necrose, né, aqui nessa região. Mas esse trombo oclusivo aqui provavelmente o paciente foi a óbito por síndrome coronariana aguda com supra-DST. Já nesse outro aqui, o trombo tem um buraco, ele evoluiu para óbito também, porém por uma síndrome coronariana aguda sem supra-DST, que tem um potencial letal menor do que a síndrome coronariana aguda com supra-DST. Porém, como vocês podem ver, o paciente morre também. A isquemia transmural, né? Quando a gente tem infarto com supra, o que ocorre é uma isquemia transmural. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Transmural quer dizer que ele atravessa toda a parede do ventrículo sofre, não só uma parte da parede, como acontece na síndrome coronariana aguda sem supra-DST. Aqui é uma representação elétrica do supra-DST, a gente vai falar disso mais para frente. E a isquemia pode ser ou transmural ou subendocárdica. Subendocárdica quer dizer que acometeu apenas a região do endocárdio para cima, tá? Essa região do endocárdio é a região que mais sofre na isquemia miocárdica, né? E ele vai gerar uma síndrome coronariana aguda sem supra-DST, que pode apresentar-se de qualquer forma, até com eletro normal. Aqui, o mais comum é apresentar dessa forma aqui, com um infra-DST. Ó. Linha de base está aqui, ele diminui, tem uma depressão do segmento ST. A gente vai falar melhor disso mais para frente. Agora, por que supra, por que infra de ST, né? Por que acontece o supra, por que acontece o infra? É um pouco complexo a explicação, eu vou falar, né? Vou tentar explicar para vocês. Não é o intuito da aula saber por que acontece a gênese do supra de ST, mas eu acho interessante pelo menos saber que acontece algumas alterações elétricas importantes na repolarização e tudo mais. Bom, aqui para explicar,
temos o coração, aqui é a descendente anterior, tá? Aqui é a aurícula esquerda, né? Átrio esquerdo, a aorta saindo aqui. Então aqui é o ventrículo esquerdo, tá? Descendente anterior desce aqui, vamos abrir esse coração. Aqui ele é aberto, a descendente anterior está aqui ainda. Aqui a parede anterior do coração, a parede apical, né? Da parede anterior, e aqui a parede inferior do coração, certo? Vamos dizer que o paciente tem uma lesão bem aqui, uma lesão suboclusiva. O que era esperado? Se eu perguntar para você, qual que vai ser a primeira parte a sofrer do miocárdio? Automaticamente e medularmente, a gente pensaria que essa região mais distal seria a primeira a ser acometida e depois ia crescendo até chegar onde tem a oclusão, né? Mas não é isso que acontece. O que acontece é que os vasos coronários, os vasos coronarianos, eles são epicárdicos, tá? Então eles ficam na superfície do ventrículo, né? Na superfície do coração, e emitem ramos que descem em direção ao endocárdio, certo? Ou seja, a parte mais distal não é aqui. A parte mais distal do vaso é no endocárdio, tá? Então, quem sofre primeiro na síndrome coronariana aguda sem supra de ST é o endocárdio, tá? Então, o crescimento vai do endocárdio em direção ao epicárdio, tá? Isso é importante porque a gente consegue definir se a paciente teve miocardiopatia isquêmica ou não, só olhando o endocárdio, tá? Se teve acometimento exclusivo do endocárdio, provavelmente a síndrome coronariana aguda, né? Isso a gente vê na ressonância magnética cardíaca. E se o paciente tiver uma oclusão, por exemplo, da descendente anterior aqui, fechou o vaso, o que vai acontecer? O infarto vai se transmurar. Ao mesmo tempo, ele vai perdendo toda a musculatura, tá? Não vai ter um acometimento endocárdico exclusivo, não. Na possibilidade de oclusão da artéria, vai acontecer um infarto transmural. Toda a parede do ventrículo vai sofrer. Por que eu estou falando sobre isso? Vamos lá. Quando eu tenho uma isquemia transmural, ele vai ter um acometimento de toda a parede do ventrículo, vai acontecer isso aqui. Então, pessoal, eu falei que eu não falaria sobre potenciais de ação, né? Mas para explicar o supra DST, tem que dar pelo menos uma citada. Eu acho que você já tem alguma compreensão para falar sobre isso. Para você despolarizar uma célula, você tem que sair de uma polaridade para outra, tá? É como se você fosse dar choque. Por que você toma o choque? Porque você pegou numa polaridade diferente da sua, uma polaridade maior que a sua. Por isso você toma um choque quando você bota o dedo na tomada. Mesma coisa acontece no coração. Você estimula as células cardíacas mudando o potencial. Como assim? Você vai mudar de menos 90, isso daqui é por atividade elétrica iônica, tá? Então você vai mudar de menos 90, passar rapidamente para um potencial positivo. Isso faz com que as células cardíacas despolarizem. Depois você retorna ao potencial negativo de novo, que é o potencial de repouso da célula, para depois conseguir despolarizar de novo e fazer uma nova contração. Isso acontece a todo batimento, né? O que acontece no infarto é que, devido à desorganização do infarto transmural, você muda o potencial de repouso. Em vez de ele ir para menos 90, ele vai para menos 70, mantendo o potencial de repouso alto, fazendo aparecer o supra de ST. Isso que acontece no supradesnivelamento do segmento ST. Por isso o paciente fica com o segmento ST suprado. E no infra de ST, o que acontece, né? Na síndrome coronariana aguda sem supra de ST? Por que ele inverte onda T ou fica infrado? Porque quando acontece a isquemia só da região endocárdica, a despolarização ela vai mudar de figura. Em vez de despolarizar e repolarizar, que eles despolarizam e repolarizam na mesma direção, como assim? A despolarização é do endocárdio para o epicárdio, tá? Então ele vai fugindo, tá? A despolarização segue esse rumo. Da mesma forma, a repolarização é do endocárdio para o epicárdio, igual a despolarização. Então a repolarização e a despolarização seguem o mesmo fluxo, tá? Do endocárdio para o epicárdio, ficando positivo, né? As duas vezes. Quando você tem isquemia do endocárdio, a despolarização mantém dessa forma, né? Ele continua despolarizando do endocárdio para o epicárdio, porém, como está isquemiando essa parte,
muda a repolarização. Em vez de ele repolarizar do endocárdio para o epicárdio, ele vai repolarizar do epicárdio para o endocárdio, em direção ao centro. Isso faz com que inverta o vetor de repolarização, inverta o vetor do segmento ST ou da onda T. Então ele vai ficar negativo. Então toda vez que eu tiver um acometimento transmural, eu vou mudar o meu repouso, né? Ele vai para menos 70 o repouso, vai fazer um infarto transmural, vai fazer com que o segmento ST mantenha-se positivo, porém com potencial de ação mais alto do que o potencial de ação basal do coração. Já no sofrimento endocárdico, o que vai acontecer é a inversão da repolarização, porque a repolarização passa, em vez de ser do endocárdio para o epicárdio, do epicárdio para o endocárdio, ficando com o vetor invertido. O complexo, né? Mas é dessa forma que acontece. Tentei procurar N possibilidades para mostrar para vocês de uma forma mais tranquila, mas infelizmente só consegui mostrar da forma como é mesmo. Quando a gente fala de supra-DST, a gente está falando do supra-desnivelamento do que se segue a onda R até o final da onda T. Isso aqui é o segmento ST, tá? Essa parte aqui, onde emenda a onda R com a onda T. Tá? Isso aqui está suprado, o ponto J está suprado. A gente vai falar o que é ponto J. Ponto J é o ponto imediatamente após o final do QRS. É aqui o ponto J, por exemplo. Onde acaba o QRS é o ponto J. Quando a gente fala de supra do segmento ST, a gente está falando supra-desnivelamento do ponto J. O ponto J está acima da linha de base. Olha a linha de base aqui. Tá? A linha de base está aqui, o ponto J está suprado. Suprado, esta parte aqui, o ponto J. Isso a gente chama de... Isso define síndrome de supra do segmento ST. Alguns autores defendem que o ideal é ver 1 milímetro após o ponto J, né? Logo está o ponto J aqui, 1 milímetro após seria o ideal para ver o supra do segmento ST. Porém, a maioria dos autores defendem que o supra é realmente do ponto J. Derivações contíguas. Você não pode falar em supra de ST de uma derivação apenas. Você tem que configurar a parede. Por exemplo, eu sei que a parede anteroseptal é de V1 a V4. Então, eu teria que ter supra de ST de V1 a V4. Eu sei que a parede anterolateral é de V3 a V6. Eu teria que ter supra de ST de V3 a V6. Eu sei que a parede posterior é V7 e V8, ou seja, eu teria que ter supra de ST em V7 e V8. A parede anterior propriamente dita é V3 e V4. Ou seja, eu teria que ter supra de ST em V3 e V4. Tá? Então, pelo menos duas derivações contíguas. Não vale você falar em supra falando e olhando apenas para uma derivação. As derivações periféricas a gente sabe que é D1, D2, D3, AVL, AVR, AVF, e as derivações precordiais de V1 a V6. Tá? Nas derivações periféricas, a gente considera a supra-DST acima de 1 milímetro. Nas derivações precordiais, a gente considera a supra-DST acima de 2 milímetros. Ou seja, 1 ou 2 quadradinhos. Né? 1 quadradinho nas periféricas, 2 quadradinhos nas precordiais. E a evolução para a onda Q. Classicamente, a onda suprada, né, começa a evoluir para necrose. Você passa a evoluir com supra de ST, né, lesão transmural, e após a lesão transmural você começa a evoluir com onda Q, que é uma onda de necrose. Tá? E após um tempo ela vai inverter a onda T. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Inicialmente você começa com supra de ST, evolui para onda Q mantendo o supra, evoluindo com Q puro. É claro que isso aqui é um infarto sem intervenção, tá? Se eu não intervir no infarto, né, não fizer uma angioplastia ou um trombolítico, ele vai evoluir invariavelmente para isso, para onda Q. O ideal é que nenhum paciente desenvolva onda Q, porque tem que ter intervenção, né? Outras alterações, né, falando da síndrome coronariana aguda sem supra de ST agora. A síndrome coronariana aguda sem supra de ST, primeiro, lembrar aquilo que eu já falei, o acometimento é subendocárdico, ou seja, a repolarização inverte. Né? Ou ele vai ter inversão de onda T,
ou ele vai ter infra do segmento ST. Ele pode não ter nada, tá? Ele pode ter apenas síndrome clínica e troponina positiva, sem alteração elétrica nenhuma. Isso não vai deixar de ser uma síndrome coronariana aguda. Porém, classicamente, esses pacientes apresentam alterações elétricas sim, tá? Eu posso ter um infradesnivelamento do segmento ST, o infra de ST, tá? Que é classicamente é isso que acontece. Aqui um exemplo, eu tenho um infra de ST da parede anterolateral, ó, de V3 até V6. Tá aqui, o ponto J é bem aqui, não é? Tá infrado, abaixo da linha de base, mais do que 2 milímetros, olha só. Aqui bem visto, aqui bem visto, aqui bem visto, tá? Então, eu tenho um infra de ST na parede anterolateral, né? Aqui de novo, um infra de ST agora melhor visto na parede inferior, né? D2, D3, AVF. Então tá aqui infra de ST, ponto J é bem aqui, tá abaixo da linha de base, a linha de base é aqui em cima, né? D2, D3, AVF. Tem um infrinho aqui também, parece de V4, V5 e V6, talvez. Mas melhor visto em D2, D3, AVF, perfeito? Eu posso ter uma apresentação apenas com inversão de onda T, e essa inversão de onda T, em geral, uma inversão simétrica da onda T. Olha, eu acho que ele grifou aqui V4, mas eu acho que V3 está mais bonito ainda, olha só. Inversão simétrica da onda T, negativa, pontuda para baixo. É uma síndrome isquêmica também, sem supra de ST. E eu posso ter o que a gente chama de síndrome de Wellens. Síndrome de Wellens é isso aqui. O paciente tem suboclusão da descendente anterior. Síndrome de Wellens é quando o paciente tem o que a gente chama de plus-minus. A onda T, ela começa positiva e no meio do caminho ela inverte. Isso a gente vê em geral de V3, V2 até V4, tá? Ela começa positiva e inverte, faz um S aqui, tá vendo? Isso aqui é o que a gente chama de síndrome de Wellens. Em geral, o paciente chega com dor torácica típica e com essa apresentação clínica elétrica. Isso aqui ele é dinâmico, viu, gente? O eletro, quando ele não está suprado, em geral ele fica alterando, você começa a fazer nitrato para o paciente, some as alterações elétricas. Em geral, isso dá o diagnóstico, na verdade. Tá? Tem outro exemplo de síndrome de Wellens aqui, ó, de novo. Positivo e no meio do caminho inverteu. Ó, bem bonito, né? Aqui bem bonito, de V1 até V4 a gente consegue perceber bem isso. A evolução do supra. Bom, a fase inicial do supra, de 0 a 30 minutos, a fase aguda mesmo do infarto, a gente tem o que a gente chama de T hiperaguda, que é essa T pontuda, grande, que se emenda com o QRS, olha só. Ela é enorme, tá? Tá toda soprada aqui de V2 até V6, o infarto anterolateral. Tá bem bonita. Aqui tem outro exemplo, uma onda T bem apiculada, pontuda, grande. Isso aqui é o que a gente chama de T hiperaguda, fase inicial do infarto. Essa é a fase que a gente quer pegar todos os pacientes, porque ele tem uma viabilidade miocárdica total, tá? Se eu conseguir tratar esse paciente nessa fase, eu vou deixar o paciente sem sequela miocárdica nenhuma. De 30 minutos até 6 horas é um infarto agudo do miocárdio propriamente dito, tá? Aqui, por exemplo, o infarto da parede inferior, D2, D3 e AVF suprado, tá vendo? Ponto J bem aqui, supra de ST, em relação à linha de base, né? Então, D2, D3 e AVF com supra de ST. Na verdade, é um infarto inferolateral, tem um suprinho aqui também V5 e V6, um infra de V1 a V3, tá? Isso eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas é um infarto inferolateral, bem na sua fase aguda mesmo, tá? De até 6 horas. Também tem bastante viabilidade miocárdica nessa fase. Precisamos de uma intervenção imediata nesse paciente. Aqui de novo, infarto ainda sem onda Q, também de parede inferior, né? D2, D3 AVF, melhor visto em D3 AVF aqui. Parece ser outro infarto inferolateral, tem um supinho aqui em V6, mas ele é melhor visto na parede inferior, né? De 6 a 24 horas agora já está tendo grande mortalidade muscular, tá? Já é uma fase mais tardia do infarto, não é já uma fase preferencial para a gente intervir no paciente, né? Já está perdendo o tempo de intervenção. Começa a aparecer um daqui, olha só.
o paciente com infarto anterior extenso, V1, V2, V3, V4, V5, V6, com Q, R e supra, tá? Ó, Q grande aqui já. Q grande aqui, R, supra. Q grande aqui, R, supra, certo? Q grande aqui, R, supra. Ele pegou também a parede inferior. Provavelmente ou era uma colateral da coronária direita estava ocluída e recebia a colateral da descendente anterior que infartou, ou é uma descendente anterior enorme que atravessou a ponta do coração, foi lá para a parede inferior. E aqui outro infarto evoluído, tá? Olha o tamanho da onda Q, tá? Tudo isso aqui é onda Q, tudo isso aqui é onda Q. Infarto anteroseptal, de V1 a V4. Bem bonito, né? Então aqui, paciente já perdendo toda a parede. A partir de 24 horas até uma semana, você tem uma inversão de onda T. Você regride, começa a regredir o supra e começa a inverter onda T, olha só. Aqui é Q, R e supra com inversão de onda T no meio do caminho, tá vendo? Essa é uma fase já que a gente chama de subaguda do infarto. Passou o tempo já do paciente intervir. Não tem mais indicação de intervenção. De novo aqui, de V2 a V4, de novo infarto aqui anteroseptal de novo, tá? Um Q grande, R, supra, inversão de onda T. Q grande, R, supra, inversão de onda T, tá? De novo aqui em V4, bem visto. Q grande, R, supra, inversão de onda T, tá? E após uma semana, a gente começa a ter a involução do supra. Em 80% das vezes, você mantém a onda T invertida ou ela fica retificada. E em 20% das vezes ela volta a ficar positiva. Isso aqui, igual eu falei, pessoal, é quando não tem intervenção no paciente, tá? Deixou evoluir o infarto. Pode ficar mantido o supra de ST no paciente e isso é um sinal de prognóstico ruim, de evolução ruim, porque em geral o supra mantido após uma semana reflete o que a gente chama de aneurisma da ponta do ventrículo, tá? Quem tiver curiosidade depois pode procurar a leitura aneurisma ventricular. O diagnóstico de síndrome coronariana aguda não é apenas elétrico, tá? O supra ele não é exclusivo do infarto agudo do miocárdio. Tem outras patologias que podem cursar com supra de segmento ST, tá? Tem até uma alteração que a gente chama de repolarização precoce, que é fisiológica do jovem, e o paciente, entre aspas, tem um supra de ST. Tem outras síndromes que podem evoluir com supra, por exemplo, pericardite, miocardite, tem uma síndrome chamada síndrome de Brugada, que pode ter supra de ST. Enfim, o supra não é exclusivo do infarto. Por isso, ele não dá o diagnóstico apenas elétrico. Eu preciso de um tripé. Esse tripé é feito com eletro, enzimas e clínica. Eu preciso de 2 dessas 3 com positividade, tá? Eletro de enzimas, clínica e enzimas ou clínica e eletro. Quanto mais precoce o reconhecimento, melhor para o paciente. O paciente vai ser pego na fase aguda com possibilidade de intervenção ainda bastante alta. Aqui, só explicando mais ou menos por que surge onda aqui, tem uma teoria chamada teoria da janela, tá? Isso aqui é o ventrículo esquerdo, parede anterior, parede septal, parede inferior, parede lateral. Se eu colocar um eletrodo em cima de cada parede, ele vai ver da seguinte forma. A despolarização é do endocárdio para o epicárdio, ou seja, o vetor vai estar nessa direção. Ou seja, ele vai estar na ponta do vetor, vai ver um R puro, tá? Então, onde tem músculo, ele vai ver R puro, porque o vetor está sendo alimentado do endocárdio para o epicárdio nessa direção. Se eu colocar um eletrodo aqui no septo, o que ele vai ver? Ele não vai ver nada, porque tem inatividade aqui, a parede é fibrótica. Então ele não vai ver nada na parede. O que ele vai ver? Ele vai ver a parede atrás da onde você colocou o eletrodo. Ele vai ver a parede lateral, com o vetor fugindo. Olha o vetor aqui. Tá? Então o vetor fugindo, essa onda aqui, na verdade, é a onda R da parede lateral fugindo do eletrodo, fazendo, então, a polarização negativa, onda Q. Não sei se entenderam, mas é dessa forma que acontece. Por que eu estou explicando isso da onda Q? Porque é importante saber o que acontece numa situação especial, que eu vou falar agora. Imagine um infarto dessa parede aqui, em parede inferolateral. O paciente
fez as 12 derivações, né? V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ainda não tinha feito V7 e V8, tá? Tá feito até V6. Essas são as derivações normais que a gente faz. Porém, o paciente está infartando essa parede aqui, que seria bem vista, suprada aqui com V7 e V8. Quem vai ver bem essa parede nessa situação vai ser V1 e V2, só que ele vai ver a parede lá de trás. Ou seja, ele vai ver de uma forma diferente, que eu vou mostrar. Aqui. Então eu tenho um supra de ST na parede inferior e da parede lateral, ele está com um infra aqui, né? Infra aqui de D1 e AVL, com supra de D2, D3 AVF, parede inferior infartando. E o que eu vejo aqui chama bastante atenção é esse infra de ST em V1, V2 e V3, V4 até, né? Pelo menos. Tá? Guardem isso aqui, daqui a pouco a gente vai falar disso. Eu coloquei os eletrodos aqui. Aqui está o coração, né? Essa é a parede que está infartando, essa parede de trás, a parede posterior. Como é que eu sei isso? Como é que eu vejo isso? Vou chamar meu amigo Superman. Meu amigo Superman, ele tem uma visão além do alcance. Ele consegue ver através da parede anterior, conseguindo ver lá atrás. Como é que eu vejo isso? Olha ele aqui de novo, tá? Então, o eletrodo está aqui na frente, né, na parede anterior, e eu vou conseguir ver esse eletrodo olhando lá atrás, na parede inferolateral. Como é que eu faço isso? É só inverter meu eletro. Como assim? Dessa forma. Inverti meu eletro, botei ele de cabeça para baixo, porque eu estou vendo a parede de trás da parede anterior. A parede de trás da parede anterior, da parede anteroseptal, é a parede inferolateral. E aqui eu consigo ver o seguinte. Olhando na parte de trás da parede anterior, eu vejo isso aqui, ó. Em V1, Q pequenininho aqui, R e um supra. Em V2, Q, R, supra de novo. V3, Qzão, R, supra de novo. Ou seja, Qzão, R, supra de novo. Ou seja, quem está infartando aqui é a parede posterior e não a parede anterior, tá? Então eu tenho infarto aqui confirmado, infarto inferolateral. Isso é o que a gente chama, e vocês já devem ter ouvido, de imagem em espelho. É dessa forma que a gente olha. Aqui só lembrando os outros tipos de infarto que a gente tem, né, das derivações, não só apenas as derivações precordiais, temos também as derivações frontais, né, ou periféricas. Por exemplo, infarto inferior aqui, olhando tudo para baixo, o que ele olha para baixo? D2, D3 e AVF, né? Da mesma forma, tudo que pega a parede lateral é D1 AVL. Tudo que pega a parede lateral, que a gente chama de parede lateral alta. Parede lateral alta, em geral, acometimento da circunflexa. Do grego estratégia, na verdade isso aqui é algarismo romano, não é grego, né? Bobagem. Eu tinha falado na outra aula, deixei porque guarda, né? Dessa forma. IL, infarto lateral. Infarto lateral, do grego, estratégia. Aqui é a anatomia coronariana, tá? É só um resuminho. Tronco da coronária esquerda, quem irriga a parede anterior, anteroseptal e apical é a descendente anterior. A parede lateral é irrigada pela circunflexa, a parede inferior é irrigada pela coronária direita, tá? A parede posterior, que é a parede inferolateral, ela é disputada entre a coronária direita, 80% das vezes a coronária direita, com a coronária esquerda, que é a circunflexa, 20% das vezes a circunflexa irriga. Aqui de novo, tá? Só anatomia. Aqui mostrando as regiões de artérias com as partes que elas irrigam. Então a descendente anterior pega a região do septo anterior e ápice. Circunflexa pega a parede lateral, às vezes pega a parede posterior e a coronária direita pega a parede inferior. Aqui de novo, mesmo esqueminha, tá? Lembrar que a coronária direita também é responsável pelo ventrículo direito, né? Então, quando você tem infarto de coronária direita, ou seja, a parede inferior
Sempre lembrar que pode estar infartando o ventrículo direito. Lembrar de fazer V3 e V4R, que são derivações direitas. Aqui as distribuições dos infartos, né? Enfim, eu não gosto de decorar. Eu prefiro olhar para o eletro e pensar. Da mesma forma aqui, em vez de localidades do infarto, aqui por artérias, né? Descendente anterior, circunflexa ou diagonal e coronária direita. Agora eu vou deixar vocês brincarem um pouquinho. Deem pausa em cada eletro que eu passar. Analisem o que vocês já sabem até agora. Aqui, por exemplo. Bom, isso aqui a gente já falou. Tá? Então tem um infarto onda Qzinha aqui, né? Então infarto com mais ou menos 6 horas de evolução. Onda Q na parede inferior, tá? Então eu tenho um infarto inferior com infra de ST na parede lateral e com onda R grande em V1 e V2 e V3 até V4. Ou seja, isso aqui é um infarto inferior, não, inferolateral. Um infarto da coronária direita dominante, pegando a parede inferolateral, pegando a parede posterior, tá? É aquele que a gente vê a imagem em espelho de V1 até V4 aqui, né? Então, ele pegou esta região aqui, ó. A coronária direita com dominância, tá? Então, quem dominava aqui era a coronária direita e ela infartou. Um grande infarto. Aqui. Aqui é um infarto inferior, tá? D2, D3 e AVF, numa fase subaguda já do infarto, né? Mais de 6 horas de evolução. Você vê uma grande onda aqui, principalmente em D3. E o que chama atenção aqui, eu coloquei esse eletro interessante, porque ele tem um BAV 2:1. Lembra do bloqueio atrioventricular avançado? Vocês já viram isso? Você tem uma frequência baixa aqui, ó. Quanto que deu a frequência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Quase 30 de frequência cardíaca, tá? Do paciente. Por um BAV 2:1, tá? Tá tendo uma onda P bloqueada aqui, a outra conduzindo. Perfeito? Isso é comum, tá? É comum no infarto da coronária direita. Porque a coronária direita, ela emite um ramo chamado ramo atrioventricular. É um ramo que costuma irrigar o nó AV. E aí ele pode fazer esses bloqueios atrioventriculares intermitentes. Daqui é para ver a artéria cometida. Aqui eu tenho infarto anterior extenso, de V1 a V6, D1 a VL. Um infarto enorme, também subagudo, tá? Com onda Q grande já, principalmente aqui na parede anterior, né? De V1 a V4 eu vejo grande onda Q, QR supra. Então, toda a parede anterolateral, anterior extensa, infartada. Isso aqui provavelmente é um infarto da descendente anterior, pegando o primeiro ramo diagonal, tá? Ou seja, é enorme o infarto, né? Pegou a parede lateral também. Aqui. Aqui tem uma fase hiperaguda do infarto, tá? Interessante pegar o infarto nessa fase. Eu não tem onda aqui, tá? E ele tá com onda T bem hiperaguda, grande, né? Essa fase aqui é um infarto anteroseptal, né? De V1 a V4. É uma fase interessante para se pegar. É um infarto porque você consegue poupar toda a musculatura do paciente. Então ele pegou a parede anteroseptal, bem aqui. Aqui. Aqui eu tenho um infarto da parede IL, do grego estratégia, né? O paciente com supra de ST em D1 AVL, infarto lateral, parede lateral alta, IL é igual circunflexa, tá? Em geral, você tem uma correspondência na parede inferior quando você tem infarto lateral.
Em geral, a parede inferior ela fica infrada. Olha só. Tá? Isso aqui é uma colinha. Em geral, é isso que acontece. Tá? Então, pegou a CX. Aqui. Aqui é uma pegadinha, tá? Parece estar suprada a VL, mas ele está na mesma linha de base, olha só. Não dá 1 milímetro. O que eu tenho aqui é a síndrome de Wellens, olha só. Positivo e inverte no meio do caminho, olha só. Ele é esse que a gente falou. Provavelmente suboclusão da descendente anterior. Demorou nessa aula que foi muito grande. Talvez eu pense em dividi-la em duas, não sei, eu vou pensar ainda. Demorou por N motivos, tive vários problemas no serviço, muito trabalho. Mudei de emprego, enfim. Também tive muita dificuldade em fazer essa aula, porque eu não sei, não vinha inspiração, não sei. E eu não morri, estou aqui vivo. Compartilhem o canal, dúvidas, sugestões e críticas, espero que tenham gostado da aula. felipezarura@hotmail.com. Grande abraço para vocês. E esse aí é o Dragão de Gelo. Vamos ver como é que vem na Game of Thrones ano que vem. Grande abraço, pessoal. Feliz ano novo, feliz Natal. Grande abraço. Tchau, tchau.